Meu nome é Eliana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a escola inclusiva, né? A responsabilidade de todos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para a CONAEP pelo primeiro trabalho, primeiro congresso de evento pensando nos nossos professores da rede pública. Isso é muito importante para nós, quanto receber as nossas crianças especiais e como a gente dar o primeiro passo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como tudo aconteceu para hoje nós temos essa criança de educação especial na nossa sala de aula, onde hoje eles têm todo esse acesso. E depois nós vamos apresentar uma professora Valquíria, que também vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com as crianças. Que nós sabemos o quanto é importante e o quanto eles também conseguem atingir uma nova proposta. Então, em primeiro lugar, nós professores, será que nós estamos preparados para receber essa criança? Então, essa é uma grande reflexão que nós temos que fazer, né? Eu vou receber uma criança especial amanhã, como que eu estou? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar sempre assim, essa é uma criança que vem, não é meu filho, né? Não é parente, é uma criança que eu não conheço. Atrás dessas crianças, a gente não pode esquecer que nós temos uma família. E tem uma família que nem sempre ela foi preparada para receber esse filho especial. Então nós temos que sempre estar de braços abertos e acolhendo a todos. Dentro de uma sala de aula, nós temos uma criança, mas atrás daquela criança, normalmente são 5 pessoas que estão por trás dela. 5 pessoas que estão por trás dela pensando no lado emocional. Então vamos pensar um pouquinho. Quando começou a educação especial? A educação especial, na antiguidade, ela veio com a exposição de corpos. Essas crianças que nasciam especiais, eles não tinham o olhar que hoje nós temos. Eram abandonados, porque eles eram os filhos de reis, eles eram os filhos de fazendeiros, filhos importantes, né? De pessoas de grandes casões, né? De grandes evoluções. E essas pessoas eram totalmente abandonadas, principalmente as crianças deficientes mental. Então eles eram expostos mesmo, né? Em qualquer lugar, numa praça, na rua, como se fosse olhado... que coisa feia que aquilo que eu tive. Então, muitos deles escondiam seus próprios filhos nos porões das suas casas para que ninguém visse que aquilo que nasceu. Então, essas crianças não eram expostas, né, para a família. Ou eles eram realmente abandonados em algum espaço, onde realmente as pessoas olhavam e falavam, nossa, olha, o que é isso? Né? Principalmente os Daos, numa época no Japão também, eles eram abandonados porque eles eram bichos. Né? Eles eram vistos como uma deformação. Hoje nós sabemos quanto uma síndrome de Down é maravilhoso, quanta evolução eles têm, quanto eles conseguem atingir muito. Na Idade Média, já começou a olhar como castigo, né? E a caridade. Aí veio a igreja, que entrou com a moral cristã. Então, se você teve um filho especial, era um castigo de Deus. Então, Deus te deu esse castigo. Então, você recebeu esse filho porque você foi castigado. Então você já fazia, era falta da caridade, você já fazia mais caridade para poder pagar essa dívida, né? Era como se fosse uma dívida. A gente vê a situação hoje, com todas as dificuldades que ainda nós temos de trabalhar com uma criança especial, né? E se a gente olhar um pouco lá para trás de como chegou até aí, né? Era um castigo. Né? Deus deu um castigo, na verdade, essa criança é um presente de Deus para nós. Né? Quantos pais nós sabemos que realmente ele tem um filho especial e o amor para esse filho, né? A grandeza desse lar. Né? Então hoje a gente tem que, cada vez mais, professores, a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, não só para a gente olhar a forma do papel, eu tenho que dar conta de um relatório, eu tenho que dar conta para essa criança se alfabetizar, mas eu tenho que dar conta também para essa criança se socializar hoje nesse mundo, para ele ser aquilo que ele quer ser. Todos nós conseguimos atingir tudo aquilo que nós queremos, a partir do momento que realmente eu seja estimulada para isso. No século XVII, começou os asilos. E as instituições de caridade. Aí veio os cuidados religiosos. A preocupação dos cuidados religiosos, o que era? O convívio social. Né? Eles já estavam, não eram mais crianças, começaram a ficar velhos, estavam expostos, e os asilos começaram a acolher essas pessoas. A igreja começou a acolher e colocar dentro, e começou a surgir as instituições. E começou a se fazer esse trabalho, mas era mais a preocupação do convívio, para ver se ele se comportava bem com o outro, se não tinha agressão, como eles se conviviam.
E a gente vai pensar um pouquinho lá atrás, no século XVII, o quanto ainda hoje nós estamos trabalhando só o convívio social dessa criança na sala de aula, né? Então isso é uma grande reflexão para nós professores, pensarmos até quanto a gente ainda só cobra dessa criança que ele aceite com o amiguinho, que ele se dá bem com o amiguinho, que ele respeita a tia da cantina, que ele respeita fulano, que ele respeita o professor. Né? Tem crianças que a gente pode ir um pouquinho além disso, nós podemos buscar muito mais para ele. No século XVIII começou a entrar já a figura do médico. Então o médico já começa a entrar e trabalhar com esses adultos, né, no asilo, nas instituições, e já entrar com a medicação. Foi nessa época que começou a entrar a medicação e ver que se eles tomavam medicamento tinha uma melhora, ou se acalmava mais, ou se estimulavam mais, mas eles começaram a ter já esse meio, né, onde eles poderiam realmente já se sentir mais à vontade e ver os retornos dos remédios psiquiátricos que começaram a existir nessa época. Em 1990 entrou nosso Freud, que veio nos trazer realmente grande descoberta. Que aí Freud entrou com o poder do inconsciente, onde Freud realmente ele começou a ver todo o sofrimento e que cada fala de cada paciente tinha uma grande verdade. E hoje a gente vai nos hospitais, né, psiquiátricos, e muitas vezes a gente ouve, infelizmente ainda hoje, ai, tá louca, né, não sabe o que fala, mas se a gente parar e começar a rever tudo que Freud fez desde essa época, de pesquisa, dos livros maravilhosos que ele nos deixou, a gente vai ver quanto fundo de verdade tem atrás de uma pessoa especial, né? Ele sempre tem algo para falar e realmente o que aconteceu. E nem sempre, né, é só delírio. Lógico que tem alguns momentos para ele estar lá e ele está delirando, mas sempre atrás do seu delírio tem umas 10 palavrinhas que a gente tem que estar considerando. E aí veio de toda essa mudança, de todo esse apoio, né? Já entrou médico, já temos o Freud. Nessa época também já veio a Montessori, que montou a sua sala, a escola montessoriana, que ainda tem algumas hoje, e que a gente sabe que o trabalho é maravilhoso, né? Que trabalha com os cantos, e a gente trabalha essa possibilidade da criança realmente poder, da criança ser, da criança poder criar, né? E colocar aquilo que ele quer, da maneira que ele pensou. Isso é muito bom. E dentro dessa época também já começou a vir a questão das salas especiais, das escolas especiais. Então aquela determinada escola era fácil nesse período, quando começou as escolas especiais, porque quem ia trabalhar na escola especial era quem gostava, quem queria, né? Ninguém era obrigado a aceitar a criança especial. A gente ia porque a gente queria. Né? Então você, eu quero trabalhar lá. Então você ia e trabalhava e fazia o seu trabalho e as coisas aconteciam. Aí nós perdemos a escola especial, viemos para salas especiais, né? Salas especiais também, né, teve época que o professor poderia escolher também, eu quero ficar nessa sala. E começou a inclusão, né, entre aspas, porque começa a se colocar a criança dentro de uma escola onde existe crianças normais, né? E dentro disso começou-se já a comparação de se olhar para uma criança, de se cobrar mais. E foi um período interessante para algumas que realmente tinham a possibilidade de caminhar, de ir adiante, né? E começaram a se colocar algumas crianças nas salas normais. E hoje nós temos a questão da sala e da escola inclusiva. Então nós chegamos hoje na escola inclusiva igual para todos, já sem discriminação. Né? Não preciso separar essa criança para essa escola, nem essa criança para essa sala. Ele está numa sala normal. Então, ele tem que estar aprendendo como o outro. Não podemos esquecer que cada um de nós temos o nosso momento de aprender. E que cada um de nós devemos respeitar o limite e o momento do outro. Muitas vezes a gente se cobra muito, mas nem sempre aquele que se diz normal, ele vai conseguir atingir o topo. Né? E aquele que se diz especial, às vezes ele consegue atingir um limite importante para a vida dele. Então, cada um tem o seu limite, nós não podemos esquecer. Eu sempre coloco que, se estou eu, mais 3 pessoas, a gente vai apostar uma corrida, um vai chegar primeiro, o outro segundo, o outro pode ser que chegue à noite. Mas ele chega no tempo dele, porque a proposta é que ele chegue até aquele limite. Então, nós temos sempre que respeitar o limite de cada um.
E não querer sempre, a gente querer atravessar, sair correndo, porque eu preciso fazer. Não consigo fazer, abandono, largo tudo e deixo de fazer. Não. Desde essa época, a educação houve com a integração. O que era a integração? Era a ênfase na adaptação do indivíduo, era adaptar o indivíduo na sociedade. Quando veio a inclusão, era a ênfase na adaptação na sociedade. Então, o indivíduo realmente está dentro da sociedade. Hoje, a gente não precisa mais adaptar a sociedade para receber esse indivíduo, né? A sociedade hoje já está pronta para receber esse indivíduo, né? Seja onde ele estiver, a gente tem muitos hoje já a questão de rampas, né? Para os cadeirantes, nós temos vários acessos, né? Dentro das escolas, e aos poucos a sociedade está andando cada vez melhor para aceitar as crianças especiais. A preparação do aluno em locais especiais para a sua inserção na classe, né? Então, na época que a gente tinha que preparar esse aluno para ele entrar numa classe especial, hoje não. A escola já está preparada para receber este aluno. Então, nós temos que pensar todas essas mudanças, quanto foi muito importante para esse aluno, né? Vamos lembrar lá do início que eu comecei a falar. Essa criança foi um dia exposta numa praça, abandonada, né? Porque ele era um castigo de Deus. Hoje, ele é uma criança dita em uma sala de aula como normal. E ela precisa ser sempre aceita e olhada sem nenhuma diferença. Porque nós temos que estar sempre abordando que a gente não pode pontuar e nem focar e nem se preocupar que essa criança é diferente. Todos nós somos diferentes, né? Um usa óculos, o outro é loiro, outro tem cabelo preto, outro é ruivo, outro é gordo, o outro é magro, o outro é negro, o outro é branco. Somos todos diferentes. A gente tem que sempre focar. Se eu pegar um grupo de meninos da mesma faixa etária e se a gente olhar todo mundo, todos são diferentes. Então esse é o primeiro foco que nós temos que sempre estar refletindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa deficiência. Quando nós pensamos a palavra deficiência, ela é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Ela pode ser temporária ou permanente. Eu posso ser deficiente e eu posso estar deficiente. Tá? E no decorrer da vida, com tratamentos, com terapias, com cirurgias, com tudo, eu posso deixar de ter aquela deficiência. Mas eu não posso esquecer que fulano é deficiente. Nós temos que parar de olhar e falar assim, ai, coitadinho, ai, que bonitinho, né? Chega, fulano é deficiente e ponto, né? Ele está deficiente. A pessoa que usa óculos, ela precisa do óculos. Sem o óculos, ela não vai conseguir efetuar a leitura. Então, eu tenho que pensar nisso. A pessoa que precisa da sua bengala, realmente ela vai precisar da bengala. Ela pode fazer sua cirurgia, fazer sua fisioterapia e deixar de ter a bengala. Ela pode deixar de estar deficiente naquele exato momento. Nós não podemos esquecer também do que é a incapacidade. A incapacidade é a restrição resultante de uma deficiência. Quando eu estava de bengala ou precisando de óculos, eu era incapaz de fazer qualquer outra coisa. Da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. Então, eu sou incapaz, vamos pegar um exemplo, um cadeirante. Né? Como que eu posso pedir para um cadeirante ele apostar uma corrida com uma criança que não tem problema nenhum na perna? Então, ele vai ser incapaz de atingir uma proposta que foi determinado pelo professor, pelo orientador. Mas ele é capaz de fazer alguma outra situação. Então, nós não podemos esquecer, em nenhum momento, assim, e ser claro para o aluno. Você é capaz disso, você é incapaz disso. Porque todos nós temos uma capacidade, né? Nem todos somos 100% perfeitos para a gente atingir e conseguir determinada situação. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter ciência que eu sou capaz de fazer isso e eu sou incapaz de fazer isso. É isso que a gente tem que ser muito claro com a criança. Em muitas situações, visitando escolas, a gente se depara com o professor que às vezes ele tem medo de falar com a criança, né? Que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo. E a gente tem que ser claro, porque a criança, quando ela é especial, ela sabe que ela é especial.
Em nenhum momento ela tem dúvida do que ele é capaz, do que ele é incapaz. Quando nós, professores, somos claros com eles, tudo se torna muito mais leve, tranquilo para se trabalhar. A criança fica muito mais receptiva para nós. Eu tenho um livro da Lígia, que é o livro, quando ela fala do texto Café com Leite, relembrando o passado. Ela foi uma professora da USP e ela, em uma das aulas, ela sempre coloca que ela ficou especial com 9, 10 anos que ela teve um problema e ela perdeu as pernas e teve que utilizar a cadeira de roda. E nesse livro ela diz que na infância todos os professores tinham dificuldade de lidar, de falar com ela. E ela teve muita dificuldade porque você nasce perfeito, né? E no decorrer da vida algo aconteça que você não pode mais andar, não pode mais ser uma criança como ela era, de correr, brincar com os amigos, e ela precisava hoje de uma cadeira de roda. E nesse período ela disse que o único professor que foi muito sincero com ela foi um professor de educação física, quando ele falou para ela: a partir de hoje eu vou ser sincera com você. Você pode apitar um jogo, você pode me ajudar a entregar os calção para os seus amigos, você pode organizar a equipe, mas você é incapaz de correr, de jogar com seus amigos, porque isso não seria bom nem para você e nem para a equipe. Então ela disse que a partir daquele momento ela começou a se sentir quem ela era e o que ela poderia fazer, mas que ela era um membro importante na equipe da turma também. Então, às vezes, nós temos que refletir quanto esse aluno que está na nossa sala também pode ser importante para nós, porque nós aprendemos muito com eles, né? Quanto esse aluno que está na nossa sala, ele precisa ser incluído nesse grupo, dessa forma, sendo um membro importante, né? Ele não precisa só ser incluído num grupo para estar ali, mas ele precisa estar e pertencer, né? Porque a partir do momento que ele vai apitar um jogo, ele vai fazer falta se ele não vier. A gente tem que começar a incluir esse aluno dessa maneira. Isso é muito importante. Quando a gente pensa na desfasagem, né? O que é a desfasagem realmente para uma criança especial? É o prejuízo somente para o indivíduo. É ele que perdeu, né? É o resultante de uma deficiência ou uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de papéis, de acordo, de repente, com a idade, com o sexo, né? E os fatores sociais e culturais. Então, assim, ele teve a desfasagem dele ser cadeirante, dele não poder andar, não poder participar de um determinado campeonato. Isso só foi atingido a ele e não ao redor, né? Então, quando a gente inclui essa pessoa para esse grupo, ele se sente mais acolhido, ele se sente mais amado. Tem uma reflexão da Amiralian que vemos, portanto, que só através de um olhar crítico para o nosso interior e por meio da experiência pessoal e de nossas significações de deficiência, queremos e poderemos compreender os nossos afetos e emoções para com a condição da deficiência e aprender para as negações. O que ela quer dizer com esse texto? Na verdade, ela mostra para a gente, chega de a gente colocar na nossa frente a negação do que é especial, né? Quando a gente olha aquele e fala assim, ele é tão bonitinho, né? Pena que é cego. Ou ele é bonito ou ele não é bonito. Ele é cego. A gente tem que parar de negar uma situação, porque quando a gente vê a deficiência, a gente quer colocar sempre uma palavrinha bonitinha na frente, né? Ele é gordinho, mas pena que ele, né, não consegue fazer isso. Ou ele é gordinho, mas ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho, né? Então, assim, a gente tem que parar. Ele é gordo, ele é obeso, né? Ele é negro, ele é deficiente, ele é cego, ele é cadeirante. Mas ele não deixa de ser ele e com as condições dele. O que ele tem para somar com a gente? Hoje nós temos que sempre olhar essas crianças numa soma, num total, né? Não é fácil quando a gente fala, eu tenho que determinar, eu tenho que alfabetizar, eu tenho que fazer. Mas essa criança, ela tem que estar incluída nesse mundo para que ela saia dali se sentindo bem. E o nosso olhar, quanto professor, para essa criança é muito importante. Eu gosto muito do Valon. Eu sempre trago o Valon nas minhas palestras porque
O Valon, quando ele fala do afeto, ele não fala só do beijo, do abraço e do toque. Ele fala do olhar. O olhar do professor é muito importante para uma criança. A partir do momento que você passa na carteira, que você coloca a mão no ombro dele e você fala para ele: que lindo que você fez, olha, parabéns. Aquilo me enche, né? Amanhã eu quero trazer melhor. Amanhã eu já vou pintar de outra cor, porque a professora gostou desse, né? E toda hora ele vai estar chamando: pro, ó, pro, olha, pro, olha. E é isso que é importante. A autoestima do ser humano. Nós gostamos de ser elogiados, né? Nós gostamos que o outro nos veja. Nós gostamos que o outro olhe e fala: nossa, que janta maravilhosa, que almoço maravilhoso, adorei o que você fez. Eu cobro isso do outro. E por que as nossas crianças não podem receber esse elogio? Nós temos que olhar um pouquinho mais para esse lado. Então, eu vou deixar um pouquinho de umas referências para vocês, o que nós colocamos dessa fala, né? Que a gente realmente tem que colocar um pouquinho de reflexão e repensar um pouquinho aonde foi e como foi que aconteceu para nós estarmos hoje na sala inclusiva, na escola inclusiva, né? Quando a gente vai falar dessa inclusão, o que eles eram antes? É isso que eu quero trazer hoje para vocês, essa reflexão, para que nós olhamos realmente essas crianças com outros olhares. Porque um dia eles não tiveram tudo que eles têm hoje, né? E com todas essas pesquisas, todos esses autores maravilhosos, nós conseguimos atingir muita coisa. E daqui para frente a gente espera atingir muito mais. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa professora Valquíria, que realmente vai estar falando um pouquinho sobre a prática dela na sala de aula, que é uma professora que se desempenha muito bem o seu trabalho, uma professora que consegue ter os retornos com as crianças, né? E trabalhar com esse mesmo material que a gente trabalha com as nossas crianças normais, ela consegue atingir os nossos retornos com as crianças especiais. Então, assim, trazer um pouco desse olhar. Quando nós falamos, a gente sabe que quanto professor a gente quer a receita pronta, o bolo pronto de preferência. A receita não existe, né? O bolo pronto não existe. Nós temos dicas, né? E cada um vai adaptar melhor para a sua idade, para a sua turma, para a sua escola, para a sua cidade, né? Cada turma é uma turma. E a gente sabe que um pouquinho de ideia ali, outra aqui, a gente consegue atingir essa grande proposta.